E, ao mesmo tempo, tem uma outra parte por aí que acha que os sonhadores são um pouco iludidos, sabe? Que a gente vive, e eu me considero um sonhador também, que a gente vive um pouco na ilusão da vida. Aí eu me pergunto, como pensava o pequeno Geraildo, no sertão paraibano, lá na sua infância, como é que era esse pensamento em relação a sonhos na sua vida? Renato, primeiro, eu sempre sonhava, né? Eu sonhava mais acordado do que dormindo, porque dormindo talvez fosse pesadelo, em sonho não, eu estava visualizando, eu estava mentalizando, eu estava idealizando, né? A minha vida melhor, a minha vida prosperando, eu conseguindo realizar os meus sonhos. E interessante, né, Renato, essa coisa do sonho, é que eu devia ter uns 8 anos de idade, quando eu entrei pela primeira vez em um ambiente com um ar-condicionado, que foi uma agência do Banco do Brasil, e ali nasceu o meu desejo de trabalhar no banco. E esse sonho eu nunca abri mão dele, e eu sonhei por 18 anos. Então eu demorei 18 anos para realizar esse sonho. Quando eu entrei naquele ambiente lá com ar-condicionado com a minha mãe, quando eu olhei para um lado e para o outro, eu falei assim, eu vou trabalhar aqui. Naquela época não tinha o UAU, esse UAU é bem mais novo, né, Renato? Não, mas eu olhei e eu mentalizei, eu falei, eu vou trabalhar aqui. E eu guardei isso comigo, eu preservei esse sonho no meu coração. Eu não falei com a minha mãe, não falei com ninguém, mas eu nutri esse sonho por 18 anos. Daí, como eu já te disse, então, assim, ali no Nordeste, ali no sertão, eu tinha, apesar da escassez, apesar da dificuldade, apesar da precariedade, né, das condições da minha família, eu abundava em sonhos. Então, assim, era a única escassez que eu não tinha. Então, eu esbanjava muito, né, dessa ferramenta que eu tinha disponível. Né? Então, eu sonhei muito, eu desejei muito, eu pensei muito, eu mentalizei muito. Eu costumo dizer que uma das coisas que eu mais gostava quando eu já adulto, né, quando eu já trabalhando, depois dos meus 20 anos já em Rondônia, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pegar fila de banco. E quanto mais aquela fila demorava, mais eu me energizava, mais eu alimentava. Então, a fila de banco era um alimento para o meu sonho. Eu até, né, costumo brincar que o pessoal reclama de fila de banco. Eu falava, vixe, o que seria de mim se não fosse as filas de banco? E quando era uma vez por mês que a gente ia, né, ao banco, que era quando saía o pagamento, ia receber o salário e tal. E aquilo para mim era um dia mágico, era um momento mágico ali, né? O mundo off, tudo muito na fila, e demorava-se, né? Demorava-se bastante, né? E ali era a minha praia, era ali onde eu saía energizado, sabe? E só esperando o momento de estar ali dentro, né? Então, assim, mas eu nunca desisti desse sonho, sabe? Eu lutei com muito afinco para que isso acontecesse, né? Sabe uma curiosidade, Geraldo? É assim, eu como sonhador também, tem algumas expressões, né? Se você pode sonhar, pode realizar. E eu fico pensando assim, muita gente diz que conversa fiada, se você para de sonhar com isso. Eu não sei se isso acontecia com você. Eu sou dos sonhadores acordados também. Até hoje, tá? Eu faço isso. Mas quando criança, eu sempre vi alguém com um tapa assim na cabeça. Para de sonhar, garoto. Acorda pra vida. Sim. Sabe? E você, digamos assim, é um sonhador que realizou, sabe? Apesar de todos os desafios, todas as dificuldades, imagina ali desse processo, o que seria de você sem um sonho? Eu fico me perguntando. Não, eu não consigo me visualizar, eu não consigo imaginar onde estaria eu, né, agora, né? O que seria de mim atualmente se eu não tivesse treinado a minha mente, treinado né, a minha cabeça, me ensinado a sonhar, né? E eu acredito que eu aprendi isso com muita força. Eu costumo dizer que das coisas que eu entendo é de sonhar, né? E às vezes eu fico muito triste, Renato, quando a gente se depara com pessoas que quando você quer saber qual é o sonho, qual é o ideal, o que é que ela almeja, né? E tem tantas pessoas apagadas, infelizmente, com essa capacidade de sonhar que não desenvolvem, né, essa habilidade de sonhar. Eu fico extremamente triste, sabe? Porque eu fui movido, eu sou movido por sonhos, né? Então, eu acredito que o sonho
é o primeiro passo para ter, né? Quem não sonha não consegue. Então, essa máxima para você, assim, se você pode sonhar, você pode realizar, pode de verdade, e qual é o próximo passo ali depois dos sonhos também? Renato, eu acredito que uma das coisas é você não abrir mão do teu sonho. Porque às vezes você pensa que é um sonho e é um desejo passageiro e que você abre mão dele rapidinho. Então eu posso dizer que eu entendo de sonho porque eu esperei 18 anos. Então tem o tempo da espera, né? E não é fácil esperar. A gente vive hoje um tempo de muita pressa, um tempo de muita correria, um tempo que as pessoas querem que as coisas aconteçam num piscar de olho, num passe de mágica. E nem sempre é assim. E como eu te disse, algumas coisas você vai ter que entender que nem sempre vem, nem todos os sonhos é possível realizar. Mas eu acredito na capacidade, sabe, de você continuar insistindo, de você continuar sonhando. Se você não tem sonhos, se você não tem esses desejos, você pode perder o entusiasmo pela vida, né? E a minha vida tem sempre, sabe, uma pitada de entusiasmo, uma pitada de garra, uma pitada de desejo muito forte e alimentado, consequentemente, pelos sonhos, né? Mas como é que foi para você, depois de já ter realizado, criar novos sonhos para a vida? Renato, quando eu me aposento, eu começo a me questionar, meu Deus, o que é que eu quero? O que é que eu vou fazer? Eu me aposentei com 53 anos, então eu falei assim, eu sou muito novo para eu parar, né? E agora? E agora, José? Né? Então, assim, eu procurei formas de me reinventar. O que é que eu vejo de aposentados? Eu vejo que a gente chega numa fase tão boa da vida que você se capitalizou tanto conhecimento, que você buscou, que você cresceu, que você amadureceu. Então, assim, por que você empacotar tudo isso e deixar de lado dentro de um pijama? Você, sabe, para mim não faz sentido. Eu respeito quem quer se aposentar e parar por ali. Mas não, eu acredito que eu tenho muita energia, muita lenha para queimar. Então eu falei assim, eu não posso parar, sou muito novo para parar. É tanto que eu saio do Banco do Brasil, entro em uma cooperativa de crédito e, e dentro desse pacote de me reinventar, de me manter atualizado, eu passei a fazer coisas que eu jamais achei que eu teria coragem de fazer, e eu consegui ativar o modo loucura, coragem, aventura. Eu acho que eu consegui apertar o botão de aventureiro, né, onde eu fui convidado por uma amiga a fazer um salto de paraquedas, e eu fui. E às vezes quem assiste o vídeo fala assim, nossa, você tem muita coragem. E eu digo que a minha única coragem é de enfrentar o medo. Renato, eu tenho muito medo de altura. Eu não subo em uma escada, num telhado de uma casa. Dependendo da altura, minhas pernas começam a ficar bamba na metade da escada e eu desço, eu não vou. Né? Mas eu acionei esse modo, eu acabei já fazendo 4 saltos, e o trem é tão viciante, é uma droga tão pesada, que não satisfeito com as aventuras de paraquedas, eu descobri lá em Urubici, Santa Catarina, o salto de pêndulo, e fui lá fazer, e foi lá que eu enfrentei o maior medo, sabe, assim, que o medo por pouco o medo não me venceu ali, mas eu fui empurrado lá no penhasco. Quem assiste meu vídeo vê claramente que eu não me joguei, e a grande maioria se joga sozinho, né? E eu não fiz isso, eu fui empurrado, mas ainda bem que eles me empurraram. Mas dentro da minha cabeça eu já tinha desistido, um lado dizia para desistir, o outro me cobrava, dizendo, mas e aí, você vai se sentir um fracassado. E, de fato, se eu não tivesse saltado, eu acho que seria um dos maiores fracassos da minha vida. Né? E, graças a Deus, eu fiz isso aí. E essa minha presença no LinkedIn, ela é basicamente de 2020. Até 2020 eu não sabia o que era o LinkedIn. Eu recebia os e-mails e, para mim, aquilo era só coisas de currículo, mas como eu estava trabalhando lá no Banco do Brasil, estava bem, eu falava, eu não quero mandar currículo, então eu nem ligava para o LinkedIn, eu não sabia o que era. É tanto que eu costumo dizer que eu cresci muito mais nesse período, né, pós-aposentadoria, com esse meu contato com o digital, com essas minhas experiências novas, com essa busca constante de aprendizado, de desenvolvimento, de estar sempre me desenvolvendo. Então, assim, eu posso
afirmar sem sombra de dúvidas que o meu crescimento nesses últimos 5 anos é um crescimento louvável, né? Eu agradeço, né, por esse período que eu tenho vivido nesses últimos 5 anos, de 2020 para cá. E até porque, né, Renato, quando eu olho também para a turma da minha geração, que nem todo mundo tem essa disposição, né, de buscar, de fazer de se entregar para o novo. Geralmente o novo tende a te parar, né, a te impedir de avançar por medo, por insegurança, por achar que não é para você. E hoje, Renato, eu te digo uma coisa, não tem nada que eu veja que eu diga, isso não é para mim, sabe assim, não, eu vejo alguma coisa, eu falo, por que não tentar? Por que não buscar? Então, eu tenho uma chama de curiosidade muito acesa dentro de mim, né, de buscar o novo, de buscar a inovação, né, de querer aprender, e de querer aprender com qualquer pessoa, com qualquer idade. Eu acredito muito que a gente, né, esses encontros de gerações, ele é muito bom, quando um cara da minha idade encontra um meninão da tua idade, outros mais, né, com mais aptidão para a tecnologia, é hora de você colar, é hora de você aprender, é hora de você, sabe? Se você souber aproveitar de forma harmônica essa convivência das gerações, todo mundo sai ganhando, né? E eu diria que nós, né, os 50 aí, os 50 mais, os 60 mais, tendem a ganhar muito mais com essa geração, se souber ter afinidade, se souber respeitar e se souber entender, né, como é que funciona cada geração. Eu sempre costumo dizer, Renato, que hoje, quando eu olho para um meninão aí de 20 anos e tal, inevitavelmente eu me comparo com o Geraildo de 80. Sim. Renato, e quantas coisas na vida que às vezes a gente vai fazer, faz com medo, e depois você olha para trás e vê, caramba, não precisava tudo isso, né? E às vezes você se desgasta com aquela tensão, né? Antes do enfrentar, dar aquele frio na barriga. Depois, quando você atravessa a coisa, você vê que é simples e que muitas vezes esses bichos estão dentro da sua cabeça. São os monstrinhos que a gente costuma ter na nossa cabeça, né? E os monstrinhos que travam, os monstrinhos que impedem muitas vezes a gente de avançar. Então a gente tem, é o que eu falo, né, Renato? O poder da palavra e o poder do pensamento. Como é que você alimenta os teus pensamentos, né? Então tem aquela coisa que você alimenta o corpo, você alimenta o teu espírito. Como é que que pensamentos você está alimentando a tua cabeça, né? E quantos monstrinhos você está criando ali dentro da tua cabeça, que se você não tiver cuidado, que se você não sufocar eles enquanto pequenos, eles podem te destruir, né? Muitas vezes hoje a gente vê essas doenças mentais, essa coisa toda. Isso quantas vezes está associado ao que tu está alimentando? Como é que tu está alimentando tua mente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que alimento você está ingerindo diariamente? Qual é a dose que você está tomando de força, de coragem, de entusiasmo? Eu, por exemplo, Renato, eu tenho um pavor, eu não gosto de ver vídeos de pessoas sangrando, de notícias ruins, de tiroteios, dessas coisas. Eu fujo disso aí, sabe? Então, assim, eu não gosto, eu prefiro ver coisas que agregam, que me animam, que me dão força. E outra coisa, Renato, hoje, por exemplo, eu fazendo caminhada todo dia, o que é que eu aproveito nessa minha caminhada? Para estar ouvindo podcasts. Então, você veja, tanto podcast riquíssimo, que você aprende com gigantes, com feras desse país, né? Hoje eu não tenho tempo de ler um livro. Vai no podcast, vai lá no Spotify, vai nessas plataformas, tem resumos de livros para enquanto você caminha, você ouvir. Então tem muita coisa boa para você alimentar o teu pensamento, né? E você fugir, né? Tentar desviar o teu pensamento de coisas danosas, de coisas que te deprimem, de coisas que os meus meninos às vezes ficam falando em casa, porque eu gosto muito dos devocionais, dos mananciais, daquelas tirinhas, das caixinhas que você tira e tem uma mensagem bíblica, aí eles falam assim, o pai só gosta do filé, ele só quer ir lá no filé. Eu falei, claro, meu filho, já basta o mundo aí querendo me derrubar, querendo me destruir, eu vou buscar o filé, né? Se eu puder ter acesso ao filé, eu vou ter, né? Então, assim, é você saber escolher esse filé, porque tem muito filé, tem muita coisa boa. Então depende de você, né?
Você saber selecionar. Eu concordo muito com você. Eu tenho dificuldade de entender o porquê que vídeo de pessoas, às vezes, em situações ruins, sendo uma viralização. Não é ignorar o que a gente precisa melhorar, mas, bom, principalmente rede social. Se eu estou olhando uma rede social, é para alguma coisa que possa evoluir na minha vida. Então, sim, eu digo, por exemplo, eu olhando as suas redes sociais, Geraildo, eu não sei se essa é a impressão que você tenta passar ou que naturalmente acontece.